Doutora Helena, o orçamento de 2014 é 42% mais alto que o de 2013. Porquê? A maior parte da percentagem de aumento tem a ver com os acordos de execução. Nós estabelecemos um valor que entendemos que seria para abrir a conta, como eu já referi, e estabelecemos um valor para acordos de execução no valor de 100 mil euros. E isso naturalmente vem impular, não é, o valor global do orçamento. Porque em termos do que é relativamente ao anterior, se nós não tivermos em conta esses 100 mil euros, ele está mais ou menos nos níveis de que estava anteriormente. Por outro lado, também as receitas da Junta são diferentes este ano e tem a ver com a alteração da própria lei. Então a Lei 75 e a Lei depois das Finanças Locais veio alterar os financiamentos das juntas no que respeita aos impostos. Portanto, o IMI, nós tínhamos direito à junta a 50% do IMI dos prédios rústicos e este ano, de acordo com a lei, passamos a ter 100% do IMI dos prédios rústicos e 1% do IMI dos prédios urbanos. E a grande diferença aqui para nós, em termos da Junta de Freguesia de São João da Madeira, tem a ver com o IMI urbano, porque são, de acordo com a nossa previsão, e depois nós partimos dos valores que a Câmara forneceu aos vereadores na altura que estiveram a discutir os IMIs, as derramas a aplicar, e a previsão que eles tinham era 293 mil. E, portanto, 1% seria os 29 mil. Não é? Daí nós temos colocado no nosso orçamento como receita, não é? E é uma previsão, não é? Os 29.300 euros, pronto, que é a receita de IMI. Disse na Assembleia de Freguesia que a Junta recebia 360 euros, à volta de 360 euros da receita de IMI. No ano de 2013, a Junta recebeu de IMI 360 euros, que tem a ver com os 50% do IMI rústico, como eu lhe referi, não é? E nós agora, se reparar no nosso orçamento, na receita pusemos só os 29.300 de IMI. E na prática, provavelmente será 29.300 e mais, se calhar 600, não é? Porque se for 300 e é 50% do rústico, se calhar este ano será 600. Mas nós esses valores nós não temos, não é? Nem sequer temos uma previsão, porque eu, como lhe disse, tive uma primeira reunião com o Sr. Presidente da Câmara e na altura uma das questões que eu abordei foi essa, se ele me podia dar alguns elementos, não é, relativamente às previsões de IMI para eu colocar no orçamento, e ele ficou de ver e me dar, mas é que é um facto até ao momento em que eu tinha que fazer orçamento eu não tinha, portanto utilizei esse valor. Acredito que seja um bocadinho mais, mas andará por volta disso, não é? Mas podemos partir do princípio que essa transferência dessa receita é direta, portanto não passa sequer pela Câmara, é diretamente das finanças para a freguesia, como passa outra parte para a Câmara. Então é garantida? Sim, essa aí não há dúvidas nenhumas relativamente a ela. Não lhe posso garantir que é 29.300, não é? Também sabe que há pessoas que não pagam IMI, não é? E, portanto, a receita pode ser um bocadinho menor, não é? Mas será sempre à volta disso. Exatamente. Portanto, penso que não será muito longe disso. Até espero que seja um bocadinho mais do que isso, não é? Nós não quisemos empolar também as receitas, portanto, partimos desse valor. Vamos falar então das competências das próprias e delegadas. Há grandes alterações este ano para as juntas de freguesia no que toca a competências e são precisamente as competências que vêm aumentar o orçamento da junta de freguesia. Quais são as competências que a junta quer? Aquelas que estão na lei, entre as próprias e as delegadas? Quais são aquelas que a junta está receptiva a receber? Isso é uma questão muito complicada. Há competências próprias, nós temos a noção que são próprias, portanto serão nossas, mas nós estaremos sempre disponíveis a exercê-las, até porque são nossas, mas temos que ter a intenção que temos que ter os recursos humanos, financeiros e materiais para as poder exercer. Portanto, neste momento, o que acontece é que essas competências estão a ser exercidas pela Câmara, como eram exercidas anteriormente. Portanto, eu não vou fazer, nunca será nosso objetivo, chegar à beira da Câmara e dizer assim, olha, estas competências são próprias, são nossas, desde o dia 30 de setembro, portanto, faz favor, não podem mais exercê-las. Como pode compreender, há muitas delas que têm a ver com regulamentos, têm que ser feitos. Existem na Câmara regulamentos para isso, mas são da Câmara, não são nossos. Não é? Portanto, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito de análise da própria competência em si, da forma como ela pode ser realizada. Portanto, eu não posso dizer, e acho que nós estamos em condições, penso que nem a Junta nem a Câmara, não é? De dizer claramente, olha, estas competências que vocês estão em condições de exercer, ou não estão. Portanto, isto requer um conhecimento da própria realidade, que nós não temos, nem em termos de números, nem em termos de mais nada, que a Câmara tem, com o qual temos que dialogar. Eu já estou a falar só especificamente das competências próprias. Eu essas
até posso reconhecer que algumas delas, eventualmente, poderão continuar a ficar na Câmara. Competências próprias, demos alguns exemplos. Pronto, gostava-lhe aqui a dizer, portanto, a lei tem no próprio artigo 16, refere a todas as competências próprias da freguesia. E há algumas que são novas e outras não são. Por exemplo, as que estão aqui são novas, nomeadamente a parte na área da ação social, como por exemplo a parte de promover e conservar os abrigos de passageiros, gerir e conservar e promover a limpeza dos balneários, lavadores e sanitários públicos, daí nós temos posto também os lavadores no nosso orçamento, gerir e manter parques infantis, manter as placas toponímias, conservar e reparar a sinalização. Há aqui este aqui que eu acho que tem uma dimensão terrível, que é proceder à manutenção e conservação dos caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais. Isto tem uma dimensão, nós não podemos ter esta competência, ou exercê-la, sem ter connosco os materiais, os financiamentos que a Câmara tem que está a exercê-la, não é? Nós temos que ter a consciência que estas coisas têm que ser analisadas caso a caso e ponto a ponto e com cuidado, não é assim de qualquer maneira. No que se refere às competências próprias, e quando eu digo que neste momento a Câmara Municipal está a cometer algumas ilegalidades por estar a exercer estas competências, quando elas na lei estão claramente a dizer que são da freguesia, porque não há qualquer tipo de documento, não há nada, a não ser a lei, e a lei diz que elas são da freguesia, não é? São competências que passam automaticamente, é isso que quer dizer, mas deveriam. Se vocês não tiverem os claro, recursos, também não os conseguem executar. Exatamente, como é óbvio, também nós queremos assim, isto tem que ser analisado caso a caso. E o que eu falei com o Sr. Presidente da Câmara foi nesse sentido, é que tínhamos que começar a pegar nisto e ir começando a analisar caso a caso aquelas competências que na realidade poderiam ser e nós estaríamos interessados e aquelas que nós até aceitaríamos que continuassem na Câmara, mas isso tem que ficar devidamente regulamentado e definido, para bem da Câmara e para bem da Junta, não é? E que abertura tem encontrado na Câmara? Eu tenho encontrado abertura na Câmara, eu não posso dizer que não há abertura, só que as coisas ainda estão, a Câmara está ainda numa fase. Como sabe, só hoje é que vamos discutir o orçamento, não é? Na Assembleia Municipal, portanto, eu também não tenho insistido, devo dizer, eu tive esta primeira reunião, em novembro, mais ou menos, ficamos a agendar outras, e agora a minha intenção é, agora a partir de agora, começar a solicitar ao Sr. Presidente da Câmara com agendas já previamente definidas de pontos a pontos, para começarmos a analisar isso. Da parte da Câmara não houve essa iniciativa, vai haver, mas também não houve nenhuma contestação, a dizer não, nem pensar, não vamos falar sobre isso, pelo contrário, houve abertura. Portanto, o meu objetivo será começar a fomentar esse diálogo e começar a discuti-lo. Basicamente é isto, não é? E isso tem que ficar resolvido até ao final de março, julgo eu, não é? Não, isso são coisas diferentes. Estas competências próprias já deviam estar resolvidas, não é? Mas estarão negociadas provavelmente ao mesmo tempo que as delegadas, sim, não é? Com certeza. A nossa intenção será essa. Como lhe disse, já há municípios aqui à nossa volta que já o fizeram, passaram as competências, o município de Ovar passou. No seu orçamento já considerou que estas competências são competências próprias da Junta, já as passou para elas com o respectivo valor orçamentado, tudo já devidamente regulamentado. Portanto, isso é possível, já se fez em alguns casos. Claro dizer que a maioria não estão feitos, naturalmente que não estão, não estou a dizer que isto está feito em todo o país, não está com certeza, não é? Não tenho essa informação. Mas isto são competências próprias. As competências delegadas são aquelas competências que a lei estabelece que podem ser delegadas, devem ser delegadas. É delegação legal. Uma coisa é eu ter uma competência, no caso da Câmara tem uma competência assim, eu vou delegar esta competência à Junta. Mas não está na lei, ela delega porque é delegar, porque chegou a um acordo. As que eu estou aqui a falar são competências de delegação legal. Ou seja, a lei estabelece claramente que aquelas competências têm que ser delegadas para a Junta, não é? Agora, as condições, mas não podem ser delegadas de qualquer maneira. Ao contrário das próprias ação dela, não é? Têm que ser discutidas, porque a própria lei estabelece que tem que ter os recursos materiais, financeiros e pessoais para elas poderem ser exercidas. O que nós assumimos claramente no nosso orçamento é que uma dessas competências delegadas que nós pertencíamos era a gestão dos espaços verdes. Essa nós definimos claramente que tínhamos intenção e que pretendíamos exercê-la. Mas já estabelecemos alguns contactos no sentido de saber. Nós não sabemos como é que funciona. Eu sei que neste momento a Câmara tem 30 pessoas a exercer essa atividade e um encarregado e tem um arquiteto mineiro que penso que é o responsável por esse setor. Mas eu não sei qual é os custos, se for ver hoje no orçamento, eu olho para lá e vejo lá uns equipamentos e vejo lá uns investimentos de equipamento no jardim que eu não sei a que é que se refere. Tudo isso tem que ser discutido e isso sim tem que ser até abril.
Para fechar este tema das competências, o Sr. Vice-Presidente da Câmara alega que a lei em questão, a Lei 75 de 2013, visa essencialmente competências operacionais e que foi pensada para concelhos com muitas freguesias, onde a sede não consegue chegar aos limites do concelho. Concorda? Não concordo. Eu até posso concordar que é mais fácil essa passagem nas freguesias, nas concelhos em que haja várias freguesias, face à sua distância, não é? Mas não concordo com isso. Eu acho que toda a lei o que está no sentido de cada vez retirar mais competências à Câmara e passá-las para a Junta ou passá-las para os concelhos metropolitanos. Se reparar na lei, se analisar a lei e ver que há uma retirada de competências das câmaras para a Junta, umas delas, e outras para os concelhos municipais. Portanto, quer dizer que há uma tendência nesse sentido. Eu acho que é compreensível, porque a maior parte das juntas, e é essa a função das juntas, estão muito mais próximas das pessoas. E este tipo de atividades, como vêem, as competências próprias, são coisas do dia-a-dia, que as pessoas... Eu recebo muitas vezes pessoas aqui que se vêm queixar de coisas, não é? Nomeadamente dos passeios e dos buracos e não sei o quê, porque pensam que é junta. Porque aqui eles chegam aqui e falam comigo com facilidade. Não é? Chegam à Câmara, a dimensão é outra completamente diferente, também, como é óbvio, não é? E, portanto, a resolução tem sido muito mais morosa. Portanto, eu entendo que a Junta está próxima das pessoas, portanto, e é essa a sua função e a sua vocação. Portanto, ela, se calhar, é a entidade, na minha opinião, que tem mais condições para poder fazer isso e estar mais a par de tudo isso que vai acontecer. Nós temos um dos nossos vogais, que é o Sr. Nogueira, que nós consideramos o nosso zelador da cidade, que é a pessoa que anda sempre, e é uma das funções dele aqui na Junta. Ele traz sempre a informação de tudo que está a acontecer, as pessoas falam com ele e nós passamos essa informação, eu já disse isso ao Sr. Presidente da Câmara, para a Câmara, para os serviços da Câmara respectivos, para eles tentarem, e tentamos acompanhar esse processo para que ele não se fique no esquecimento. E eu acho que aí é a nossa grande vantagem relativamente à Câmara. Portanto, não concordo com essa leitura, mas pronto, cada um tem a sua ideia à sua, como é óbvio. Quais são os seus termos de negociação relativamente ao Parque dos Milagres? Este era um assunto muito debatido quando o PS era a oposição. Tem sido sempre muito debatido pelo seguinte, eu quando aqui cheguei, nós fomos analisar os documentos que existiam. Existe, na verdade, um protocolo elaborado entre a Câmara e a Junta de Freguesia, no sentido de que, e diz claramente um protocolo, que a manutenção do parque seria feita pela Junta, mas a propriedade do parque continuava na posse da Câmara. O que é que isto quer dizer? Quando se fala em manutenção, não se fala em equipamentos, não é? Manutenção não é equipamentos. E o que tem acontecido, eu quando cheguei comecei a verificar, porque sempre foi muito debatida a questão do parque, e porque eu acho que o nosso parque está muito degradado e não pode estar assim de maneira nenhuma, e compreendo a posição do Sr. Presidente da Câmara, que concordo nesse aspecto de que nós temos algumas pessoas, temos lá um jardineiro, temos motoristas que não estão ocupados a 100% e, portanto, na parte em que não estão ocupados, estão a fazer lá a manutenção do parque. Até aqui, tudo bem, é uma melhor gestão das pessoas. Mas temos a outra parte, não é? Então, os equipamentos. Eu olhei para o nosso inventário e cheguei à conclusão que só no parque, desde 2007, nós temos um investimento de equipamento de 128 milhões. Quer dizer, isto é muito dinheiro, não é? A Junta não tem capacidade financeira para aguentar uma coisa destas, quando mesmo no próprio protocolo, a indicação que tem é que os equipamentos, se é propriedade da Câmara, é a Câmara que os tem que colocar. E não só a parte, agora a parte de manutenção, nós até temos lá árvores, vejam lá, nós compramos árvores, pelos vistos, a Junta comprou árvores, não é? Para o parque, e agora vou lá indicar que aquela árvore é da Junta e aquela árvore é da Câmara. Não tem sentido absolutamente nenhum, não pode ser assim, não é? Então eu acho que isto tem que ser clarificado, a situação relativamente ao parque. E eu acho que vamos clarificá-la, tem que ser, acho que todos nós estamos conscientes que isto a solução isto não está claro, não é? Mas o que é que a Junta exige exatamente? A transferência de recursos? A Junta exige, nomeadamente, a definição clara das responsabilidades de cada uma das partes. Se o parque é propriedade da Câmara, tudo que seja equipamentos e seja investimentos têm que ser pagos pela Câmara, não é? Nós até estamos dispostos a fazer a manutenção em termos de mão de obra que a temos a favor da própria Câmara e da propriedade da Câmara, mas não vamos estar a fazer suportar equipamentos, suportar um valor na reposição dos equipamentos, na manutenção desses equipamentos, quando esses pertencem à Câmara. E isso está no protocolo.
portanto, acho que isso é claro, tem que se analisar. Se nós, na verdade, conseguimos negociar a gestão dos espaços verdes, que eu acho que tem muito mais cabimento, portanto, está tudo resolvido, não é? Porque isso que eu ia dizer. Acho que, havendo jardineiros, porque uma dos acordos que está a ser feito relativamente ao parque, segundo me dizem, é que 2 vezes ou 3 vezes por ano, a equipa da Câmara vai lá fazer a limpeza. Portanto, quer dizer, já há esta interligação, porque eles são 30, não é? Eles podem lá e fazem uma limpeza geral daquilo, não é? Uma questão de definir então melhor os procedimentos. Entre cada um, acho que isso é fácil de fazer, tem que ser bem claro. Mas este assunto do parque acha que fica automaticamente resolvido com a questão das competências, uma vez que os espaços verdes... Na delegação, sim, com certeza. Isso aí ficaria resolvido. Então, provavelmente até em março também teremos novidades sobre este assunto. Esperemos que sim, não, temos que ter relativamente até aos equipamentos, porque isso é uma das minhas prioridades e excelentemente eu estou a fazê-lo para falar com o Sr. Presidente, porque isso tem que ser claro. Até porque nós temos o parque, mas temos que manter o parque com atividades e de uma forma que possa ser usufruído por todos os sajonenses com segurança e usufruí-lo na sua plenitude, porque aquele parque é um parque muito bonito, muito antigo, tem árvores e espécies muito... olha, estas canas são lá do parque, vieram para aqui. Pronto, eu acho que temos que saber gerir isso tudo, não é? Isso acho que com o diálogo nós conseguimos, eu acredito no diálogo, portanto acho que conseguimos. Uma das suas propostas em matéria de ação social é a implementação do Banco do Tempo. Como é que pretende fazer? O Banco do Tempo é instituído a nível nacional, é gerido pelo Agral, não sei se devem falar, que é uma instituição que foi fundada pela Maria de Lourdes Pinto da Silva, e todos os bancos de tempo que existem a nível nacional são coordenados através do Graal, que são consideradas agências do Banco de Tempo. Nós fomos visitar há 2 semanas o Banco de Tempo, que foi agora iniciado na feira, em novembro, e o Banco de Tempo funciona em regime de voluntariado, é um grupo de pessoas, e isso nós queremos achar as pessoas, os sanjonenses que nos podem ajudar neste projeto e que podem dar vida a este projeto, e eu acho que o segredo do Banco de Tempo será na escolha clara dessas pessoas e na sua intenção de se empenharem neste projeto, e basicamente ele funciona assim, cada um de nós, quem pretenda, inscreve-se no Banco de Tempo e oferece os serviços que entende que pode oferecer, e há uma lista enorme, já há modelos estabelecidos pela Graal, não é? Tudo isso já está previamente definido, e ao mesmo tempo que oferecemos serviços também dizemos aqueles serviços que nós pretendemos, porque isto tem a ver troca por troca, não é? Portanto, eu se posso dar um serviço, sei lá, por exemplo, de apoio jurídico, eu digo lá, eu dou apoio jurídico, ou dou traduções, ou faço passa-ferro, ou, não é? Mas eu quero receber serviços na área da eletricidade, na área da pastelaria, porque eu não percebo nada disso, ou, não é? Ou aquilo que costura, pode-me dar, não é? Então há uma série de listas e nós fazemos troca de serviços. E os coordenadores deste Banco de Tempo que têm a fazer precisamente este contacto, face à necessidade que indicou e aquilo que ele está disposto a dar, não é? Há uma troca de hora por hora. Não quer dizer que eu tenha que trocar consigo diretamente. A Anabela inscreveu-se, eu escrevi-me, não é? E agora, não tem necessariamente de ser eu a trocar consigo, eu até lhe posso dar um serviço assim e receber de um outro qualquer, não é? Desde que haja a troca de serviços, então funciona assim. Isto tem a ver com um espírito que eu acho que nós temos que desenvolver em Portugal, e nesta terra especificamente, que é que me preocupa a mim, que é a partilha, a solidariedade, o saber a viver em sociedade e não estarmos tão isolados, tão individualistas. Nós temos que saber partilhar. E se nós conseguimos fazer isto e criar esta metodologia, nós temos uma sociedade muito mais correta, muito mais solidária, que é isso que nós perdemos. Acho que nesta altura da nossa vida e do nosso país, com estas dificuldades todas, nós podemos resolver muita coisa pela troca simplesmente de serviços. Não há dinheiro, mas há boas vontades e há competências que nós podemos trocar. Eu acho que esse é o objetivo do Banco de Tempo. E próprias vizinhanças, eu conseguir criar uma maior relação com os meus vizinhos, com toda a sociedade. Esse é o grande objetivo do Banco de Tempo. Chamou-me também a atenção no orçamento o concurso de ideias para a ação social. E chamou-me a atenção porque estamos no primeiro ano que estão em funções
Não teme que isto revele falta de ideias da Junta para a Ação Social? Não, nós temos algumas ideias claras sobre isso. Isto tem a ver com uma outra das nossas filosofias. Nós entendemos que a Junta não deve ser uma entidade que quem vem toda a gente pedir subsídios e ponto final. Não é esse o papel da Junta. Há uma tendência natural, vem uma instituição pedir um subsídio para isto, outra instituição pedir subsídio para outra coisa e a Junta tem ali uma verba para subsídios. Nós não entendemos que seja esse o papel, isso é o papel da Câmara. O nosso papel, e nós queremos ter um papel muito mais ativo na ação social, nós queremos que as pessoas se envolvam na ação social. Não somos nós, Junta, ou só a Câmara, que tem que ter essa ação social. Qualquer sanjonense pode ter uma ideia de qualquer projeto. Já lhe devo dizer que já houve uma pessoa que me veio apresentar aqui um projeto que eu acho engraçadíssimo, não é? Que tem a ver com o apoio aos alunos com algumas dificuldades de aprendizagem, pronto, que é um gabinete de apoio, digamos, não é? E que eu disse, sim senhora, faça o projeto, porque a Junta está aqui é para apoiar os projetos que apoiem toda a comunidade, não é só uma instituição ou só uma associação. Há outros projetos, até de uma instituição que me veio apresentar um projeto e disse, sim senhora, quero um subsídio para fazer este projeto. Sim senhora, e esse projeto é para quê? É para esta instituição. Se ele for para toda a comunidade, nós apoiamos. E eu estou a repensar o projeto. E a ideia, quando eu falo em ação social, é isso, é que as pessoas também se envolvam, porque nós também temos muita tendência de estar à espera que os outros façam as coisas, não é? Não é? E assim, ficamos à espera, não é? Aqui é preciso isto e aquilo, mas ninguém se envolve. Então vamos fazer, não é? Então vamos propor, então vamos, não é? E a ideia do concurso é um bocado isso, é as pessoas, elas próprias, que sentem as suas necessidades e veem o que é que lhes falta e virem trazer, olha, é uma coisa que faz falta aqui, que nós sentimos falta, é isto, não é? E a Junta pode estar aqui para apoiar e para ajudar a que isso se implemente. E é neste sentido, não é no sentido de... Nós ideias temos muitas, mas acho que as ideias devem partir das próprias pessoas, elas é que sentem as suas necessidades. Eu não tenho a veleidade de pensar que eu é que sei que... Ou aqui o nosso executivo é que sabe tudo o que é preciso nesta cidade. Não. As pessoas é que as sentem no dia-a-dia. Eles é que sabem, não é? Isto vai entroncar também com o orçamento participativo, sim. Não é? A ideia será sempre a mesma, se reparar. Nós pretendemos que as pessoas se envolvam na gestão da sua terra. Sempre. E a ideia de que as pessoas é que sabem o que é que precisam para a sua terra. Não somos nós aqui cá no topo, nós não estamos no topo. Aliás, nós nem estamos no topo. Por acaso achei piada ontem numa sessão, um colega meu estava a falar num novo jogo que agora apareceu, pelos vistos, nos Androids. Sim, um jogo. Sobre os Tugas e a Troika. A Troika e os Tugas, não conheço. Não. Ele é que falou. Eu achei muita piada, o Luís Ferreira. Então, há um jogo novo por um português que criou esse jogo para Androids, que é os Tugas e a Troika. Então, a Troika está em cima de um prédio muito alto e a Troika está lá em cima. E os Tugas estão cá em baixo. E nós estamos mesmo cá em baixo. Mas não está mesmo cá em baixo. Mas nós não estamos lá em cima, não estamos, e não é esse nós pretendemos isso. Pretendemos é que as pessoas venham ter connosco. E toda a nossa plano de atividades tem a ver com isso. Eu acho que as pessoas não estão habituadas a envolver-se e elas próprias serem a ação e os motores estão sempre à espera que a Junta faça, que a Câmara faça, né? E elas têm que se envolver nisto tudo, elas é que sabem. Não somos nós assim que temos agora aqui o dom de... Né? Sim, e então, tudo isto é neste sentido, é envolver as pessoas. Colocar os fregueses no topo da pirâmide. Exatamente. Então, mas como é que vai iniciar o processo de implementação do orçamento? Quando é que pretende fazê-lo? Isto já é para 2015, não é? Pronto, o orçamento prestativo funciona assim. Há uma instituição que faz apoio também a esse tipo de processos e nós vamos seguir as boas práticas e que já existem no país. Já se faz isso numa série de juntas e uma série de municípios e vamos pedir naturalmente o apoio deles na sua execução. Mas basicamente o orçamento prestativo funciona em nós fomentarmos reuniões das próprias pessoas e elas próprias começarem a apresentar-nos, sensibilizar-nos para como ela funciona, elas ao longo do ano irem fazendo a sua seleção para apresentarem, temos de estabelecer um timing para elas apresentarem os seus projetos, depois são analisados e poderem ser depois introduzidos no orçamento de 2015. Então ao longo deste ano, até ao final do primeiro trimestre, nós teremos que ter já a organização e o planeamento para depois ele ser feito e em outubro termos
os projetos aprovados, não é? Para poderem ser inseridos no orçamento. Mas quando é que a população vai começar a ser chamada a participar? Quando é que vamos ouvir esses reptos? Sim, eu penso que a partir de abril, mais ou menos, já vamos começar a envolver as pessoas, porque temos de ter este tempo para programar e fazer essas reuniões e nós próprios também nos organizarmos. Para nós tudo isto também é novidade, portanto é um projeto novo, como tudo na vida, quando se começa, há aquela primeira vertente que é mais complicada. E depois, se as coisas estão instituídas, já será muito menos complicado, mas esta fase, naturalmente, que é, não é? Muito bem, vamos ver como é que corre então. Vamos lá ver, esperemos que corra muito bem, que é isso que nós pretendemos. E acho que vai ser, com certeza. Reparei também que baixou em 11.000 euros a verba prevista para os passeios dos idosos. Disse na altura que pretendia fazer algumas alterações à iniciativa. Quais em concreto? Nós fizemos isso na nossa descrição do nosso plano de atividades, nós indicamos isso especificamente. Eu acho que o passeio, eu tive uma experiência com o passeio dos idosos, como deve saber, no último passeio dos idosos que foi feito em outubro, já depois das eleições, eu fui convidada pelo anterior executivo para ir e fui, e também fui avaliando, não é? E uma das coisas que me mete um bocado de confusão é que acho que as pessoas têm que haver mais interação entre as pessoas, quer dizer, o passeio por passeio, ou seja, as pessoas numa caminhonete, chegar a um sítio, as pessoas ficam ali quase que despejar as pessoas, e agora cada um faz como quiser, e depois tornamos a sair às X horas. Eu acho que isto não traz o verdadeiro objetivo do passeio, que é a relação entre as várias pessoas, a relação entre várias gerações, que eu acho que é fundamental. Nós pretendemos que esses passeios de idosos não sejam só com idosos, que tenham envolvência com outras gerações. Acho que eles têm outra dinâmica, se assim for, e pretendemos ter uma vertente cultural nesses passeios. Além da lúdica, também tem uma vertente cultural. Portanto, será vamos tentar sempre ter passeios, e daí os valores são, porque não é uma questão de dinheiro, eu acho que é uma questão da maneira como nós gerimos esses passeios e a maneira como nós vamos organizar. E tem que ser feito de uma maneira que as pessoas vão fazer uma atividade diferente que não conhecem, vão ver um sítio que elas nunca viram, com uma determinada história, é dar conhecimento e dar a cultura, como tudo na vida. Nós temos que aprender a gostar, não é? E se queremos uma população mais culta, temos que dar a possibilidade de elas terem acesso a elas. E acho que o nosso papel é esse. Portanto, passeio tem que ser que este modelo que tem vigorado até agora tem funcionado? As pessoas têm gostado deste modelo? Não têm vir aqui alterar algum pormenor e as pessoas não gostarem? Há sempre modificações, eu espero que não, e estou convicta disso. Porque eu acho que as pessoas, naturalmente há muitas pessoas que estão muito isoladas. E, portanto, o passeio, seja para onde for, já é uma... Portanto, isso não vai ser... Isso é um acréscimo àquilo que já existia. Eles vão ter a passeio na mesma, né? Vão na mesma fazer, vão ter na mesma bar, vão ter na mesma almoço que uma forma eles tinham, vão ter mais uma outra vertente, que é uma vertente cultural que eles antes não tinham. Pronto, a solução está por aí, é a diferença, não é? Quando fala em vertente cultural, refere-se a quê? Visitas a museus? Ou pode ser um monumento, pode ser uma atividade da região. Se eu vou ver, por exemplo, um bordado específico, olha, agora estavam ali os bordados de Castelo Branco, se forem ver uma zona, se forem ver a Rota do Vinho do Porto, e forem ver uma prova de vinhos e forem ver como é que se faz, não é? Pronto, está uma vertente que as pessoas não conhecem, não veem no seu dia-a-dia, não é? E que podem ter ali acesso a ela e ter esse conhecimento. Quando eu falo nisto, é neste sentido, não é? Confirmo-nos o seguinte, há 2 passeios de idosos, não é? Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Tem sido assim, basicamente o que tem acontecido, segundo me dizem, tem havido um passeio no primeiro, por exemplo, em maio, abril, maio, junho, e depois costuma haver este em outubro, mais ou menos. Acho que é um coincidente com o dia dos avós e o outro com o dia dos avós. Sim, exatamente. Nós o que pretendemos é fazer isto, não vamos alterar as datas não serão alteradas, pretendemos é modificar o modelo do passeio em si, não é alterar as datas até porque são as mais corretas para isto, primeiro até pelo próprio clima, não é? Se não vai fazer isso no inverno, que é muito complicado para pessoas idosas andarem com chuva e com outros tipos de problemas, não é? Portanto, a altura do ano também é aquela que... A outra coisa que vamos fazer é aquela vertente que já foi feito, penso eu, pelo menos já estava indicado
no plano de atividades do anterior executivo, mas eu por acaso não tinha conhecimento, nem sei se chegou a ser executado ou não, que era a ida às praias, não é? Que é levar os séniores às praias e passaram lá um dia na praia e isso aí é... Eu penso que isso foi proposto no último orçamento de 2013, ou pelo menos foi inscrito, mas não sei se chegou a ser executado. Pois, eu não sei se chegou a ser executado, eu não tenho a informação que tenha sido executado, eu vi que estava na foi verdade... Foi inscrito, sim. Foi. Mas eu, aliás, quando vi, até achei muito estranho porque eu não tinha conhecimento, não sei se na verdade chegou a ser executado, mas nós pretendemos executá-lo. Isso é daquelas situações que eu acho que é muito simples de fazer e que é o tal de tirar as pessoas de casa e levá-las a interagir e a levá-las a ambientes diferentes. Isso pretendemos fazer com facilidade, isso não é nada complicado. Nós estamos próximos da zona marítima, não é? Temos os meios, porque é que não o fazemos? Muito bem. A propósito do encontro de ilustração, também notei que pretende angariar uma verba em patrocínios privados. Exatamente. Nos tempos que correm, acha possível? Acho. Estamos a falar de 15 mil euros, não é? Acho possível porque este evento é um evento muito importante, é um evento que tem repercussões nacionais e internacionais e eu acho que este evento nunca foi devidamente divulgado. Temos de ter uma cobertura diferente deste evento, a nível dos média, a nível da televisão, porque é um evento muito importante. Acho que isto tem que ser patrocinado porque não se compreende que uma freguesia tenha 35 mil euros, este ano até ficou mais caro, por 4 dias em que os sanjonenses não têm propriamente grande influência, não é? Têm só uma determinada área da população, é mais direcionado para a educação, não é? E portanto acho que temos que gerir isto melhor, não é? E portanto este tipo de evento tem que ser com patrocínio. Já lhe devo dizer que até já tenho um banco que está com ideias de fazer algum contacto e nós vamos fazer contactos com várias entidades. É isso que nós pretendemos fazer e pretendemos que ele seja financiado na sua globalidade. Portanto, isso para nós é claro. Espero que ele aconteça em outubro, como é costume. Sim, ele ser em outubro, ter sido em outubro, provavelmente nós vamos conseguir fazê-lo antes porque pelo menos este ano não vai ser de maneira diferente. Mas tinha a ver com a comissária. A comissária do evento é suíça, conforme deve saber, Silvane, e ela está na Suíça e ela só podia vir em outubro, que é quando ela mete férias. Pronto, e a razão porque este evento foi sempre em outubro, a razão é essa. Não é que me pareça mal, o problema que acontece em outubro é que também há comemorações da cidade e naquela altura há sempre muita atividade, né, que eu acho que é exagerado. Mas isso também temos que ponderar, mas a razão porque tem sido sempre em outubro, se não me dizem, é esse. Pronto, não é. Agora, nós terá de ser sempre no último trimestre, porque nós não conseguimos, para arranjar os financiamentos e com a ideia que nós pretendemos, nós nunca temos tempo para fazer isso antes. Isso é humanamente impossível. Ok. Vamos falar então da sua eleição. Gostava de conhecer melhor a sua leitura da eleição, agora que já passaram alguns meses e que teve tempo para refletir. A diferença relativamente ao PSD é pequena, são 22 votos. Sim, eu que acompanhei as eleições, julgo que a Helena Couto foi a mais discreta dos cabeças de lista do PS. Talvez por se candidatar a um órgão que também é pequeno e discreto. Que leitura é que faz da sua eleição? Ficou surpresa? Estava à espera? Eu não gosto muito de muita autoridade nesse aspecto. Ser discreto não é pela importância do cargo, tem a ver com a minha maneira de ser. Eu não gosto muito de fazer muito alarido, não é muito o meu género, tem a ver com a minha maneira de ser, com a minha personalidade. E acho que como sempre disse desde o início, acho que as coisas vêm-se pelo que as pessoas fazem. Não é preciso estar a dizer que eu vou fazer. Tenho que fazer. E é isso que eu pretendo fazer. Eu acho que tem a ver com a minha credibilidade como pessoa. Eu acho que tem a ver com isso, não é? Tem a ver com a necessidade que as pessoas tinham de uma mudança. E eu acredito que, independentemente dos partidos que eles sejam, há necessidade de haver uma mudança nos órgãos autárquicos e nacionais. Acho que isso é salutar, isso é que é democracia. E, portanto, acho que é necessário, todos nós vemos as coisas de maneiras diferentes, portanto, acho que é importante esta dinâmica. E penso que as pessoas também queriam uma mudança, e, portanto, eu acho que a minha vantagem terá sido essa, as pessoas queriam mudar. Depois tem a ver provavelmente com eu fiquei satisfeita pela minha credibilidade, penso que tem a ver que as pessoas acreditam em mim, acreditam que eu posso fazer um trabalho diferente e que eu pretendo fazer
E, portanto, eu aceitei dessa forma. Fiquei surpresa, eu nunca estive, como sabe, envolvida nestas lides, sim, partidárias, mas não em lugares tão expostos, digamos, não é? Porque não é pela minha maneira de ser, mas estou cá mas agrada-me a possibilidade, na Junta especialmente, porque acho, como lhe digo, a votação da Junta é estar próximo das pessoas. E isso é uma atividade que eu sempre gostei, tem a ver com a minha área de trabalho, sempre trabalhei em recursos humanos, pronto. Antes de lidar com pessoas, como eu costumo dizer, é o meu negócio. O meu negócio é lidar com as pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas. E, portanto, também me agrada, a Junta seria aquilo que eu estaria mais próximo daquilo que eu sou, do que eu gosto de fazer. Portanto, nesse aspecto, espero corresponder às expectativas de todos os sanjonenses. É isso que eu vou trabalhar, é para isso. Na sua opinião, eu julgo que é independente, Helena, não é independente, embora concorra com o PS. O que é que falhou na corrida do seu partido aos outros órgãos? As diferenças também foram pequenas? É verdade, as diferenças são muito pequenas. Eu acho que eu não sei se bem, que nós chegamos à conclusão que onde a votação foi menor foi na área de jovens. Então, se calhar nós não trabalhamos muito bem a vertente dos jovens e penso que o PSD nesse aspecto tem uma juventude muito ativa e muito envolvente. E já estamos a trabalhar nesse sentido, já temos uma juventude socialista mais ativa, já temos pessoas que estão à frente dela com grande dinâmica e eu acho que nos falhou essa vertente. Nós preocupamos com todos os restantes e a juventude não esteve tão envolvida, ou pelo menos não nos direcionamos tantos para eles. E isso é uma das minhas preocupações, devo dizer, porque eu acho que esta nova geração não teve os contactos que nós tivemos ou as histórias que nós sempre ouvimos das gerações anteriores. Portanto, viveram numa sociedade completamente diferente. Nunca viveram sem democracia. E, portanto, para eles isto é um dado adquirido. Nunca têm a noção de que se pode perder a democracia, não é? E eu acho que é nosso papel, que temos a outra vivência, de demonstrar isso e de ver a importância que isso tem. E isso faz-se como? Orçamento participativo, por exemplo. Pondo as pessoas a participar e as pessoas dizem mal da política. A política, todos iguais, não vale a pena, não sei o quê. Mas o que é um facto é assim, se não houver políticos, se não houver pessoas nas organizações, nós não temos a democracia. E para isso nós temos que desenvolver essa apetência nas pessoas, nos jovens, envolver as pessoas na organização. E se elas sentirem que isso acontece, eu acho que temos... E eu acho que o que aconteceu com o Partido Socialista foi muito por pouco, aquilo teve tudo muito... E acho que havia também uma expectativa relativamente ao Ricardo Figueiredo, que eu não sei se vai ser cumprida ou não em termos da sua disponibilidade. Depois no final não se está a concretizar, não é? Pronto, toda a gente estava à espera de um empresário que ficasse aqui, que fosse um verdadeiro sanjonense. Na prática, acho que é isso que não está a acontecer. E isso é que é problemático, na minha opinião. Mas pronto, mas isso é uma opção. Não é nada. Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Ok, muito obrigada. Nada, obrigada eu.